dia, boa tarde, boa noite, galera do YouTube. Sou Fernando Piqui do canal PX Master e nesse vídeo estarei falando sobre os sistemas de cores CMYK, também conhecido por CMYK e RGB. Vamos começar pelo CMYK, mas antes de falarmos desse sistema é preciso a gente entender o conceito de cor subtrativa ou cor pigmento. A definição simples para cor subtrativa é a seguinte: é a cor que é refletida por meio de um objeto ou superfície pigmentada. Essa cor ela é encontrada nas próprias tintas. E o CMYK ele é um sistema de cor subtrativo que é baseado nos pigmentos de tinta usados em impressoras. Vamos ver o significado de CMYK. A letra C ela representa a cor ciano, a letra M representa a cor magenta, a letra Y representa a cor ielo e a letra K representa a cor preta, né? E por que se chama Ki essa cor e não black? É justamente pelo seguinte: a cor preta, né, que significa chave, a cor preta ela é a chave, ela é a cor-chave desse sistema, porque ela que é responsável por controlar a tonalidade das demais cores. Por isso ela é a cor-chave desse sistema. Outra coisa que é importante entender também no sistema de cores subtrativos é o significado da palavra subtrair, que significa tirar uma parte ou quantidade de algo, e a palavra absorver, que significa fazer com que algo desapareça totalmente ou parcialmente, por incorporação ou assimilação. E no sistema CMYK, as cores que vemos, elas são geradas com combinações que surgem da luz não absorvida, né? Por essa razão, são consideradas cores subtrativas. O CMYK ele possui uma escala de 0 a 100% de intensidade individual para cada cor. Nessa imagem que aparece, nós podemos entender de forma mais detalhada como funciona o processo de criação de cores CMYK. Então temos aqui dois exemplos, um quadrinho branco e outro preto. Vamos entender na prática como isso funciona. No processo subtrativo de cores, quando não temos cor, significa que não temos tinta, o que é óbvio, ou seja, tudo é branco ou tudo é luz. Então veja aqui, ó, que temos o exemplo do quadrinho branco e todas as cores estão com o valor 0. Aqui embaixo ó, temos o segundo exemplo, de modo que quanto mais tinta é adicionada, mais pigmentos são adicionados. E quando as 4 cores obter a escala máxima, que é 100, chegaremos à cor preta, ou seja, a ausência de luz. Então temos aqui o quadrinho preto, ó, e veja que o valor para todas as cores, para gerar esse preto, é o valor máximo, que é 100. Aqui nós temos as cores primárias com a sintaxe para cada uma delas. Cada cor primária ela recebe o valor máximo para si mesma e os demais valores para as outras cores ficam zerados. Vamos ver aqui ó, o caso do ciano. Ele recebe o valor máximo para ciano, que é 100, e o valor para as demais cores ficam zerados. O mesmo acontece com as demais tintas, que recebem o valor máximo para si mesmo, enquanto o valor para as outras cores ficam zerados. Para criar as cores secundárias, é necessário utilizar apenas as 3 primeiras cores do sistema, que é ciano, magenta e ielo. Então aqui eu já deixei 3 círculos criados, vou dar uma cor primária a cada uma deles. E aqui vou selecionar os 3 ciclos. Aqui do lado esquerdo no painel de ferramentas vou na ferramenta transparência, na parte superior vou em transparência uniforme e aqui vou na opção subtrair. Veja que aqui nós já temos a mistura de cores. Aqui do lado esquerdo vai aparecer uma tabelinha onde podemos entender como funciona essa mistura de cores. Então a combinação de ciano e magenta gera a cor secundária azul. A sintaxe é 100 para ciano, 100 para magenta e 0 para ielo. A combinação de ciano e ielo gera a cor secundária verde. A sintaxe é 100 para ciano, 0 para magenta e 100 para ielo. E a combinação das cores magenta e ielo gera a cor secundária vermelho. A sintaxe é 0 para ciano, 100 para magenta e 100 para ielo. E veja que aqui no centro, a combinação das 3 cores com valor máximo para cada uma delas, nós temos o resultado aqui que é o preto, né? Vou pegar aqui a ferramenta conta-gotas, vou posicionar aqui, ó, veja que aparece o valor da cor, né? Que é o valor 100 para as 3 cores e o 0 para o Ki. Por quê? Porque não é um preto 100%. Para podermos criar um preto 100%, todas as cores, incluindo o Ki, precisa ter o valor 100. Porque o Ki ele é responsável também por dar uma tonalidade mais escura a todas as cores, inclusive a ele mesmo. Para entendermos a criação de variações de cores no sistema CMYK, é importantíssimo a gente entender o processo de absorção e de reflexão das cores. E funciona da seguinte maneira: cada cor primária do sistema CMYK, ela consegue absorver uma cor secundária e refletir outras 2 cores secundárias. Vou repetir: cada cor primária consegue absorver uma cor secundária e refletir outras 2. Então aqui temos a tabela explicando, vamos entender. O ciano, ele absorve o vermelho. Lembra o que significa absorver? Fazer com que algo desapareça totalmente ou parcialmente. Então o ciano ele faz com que o vermelho desapareça. Veja que nas suas combinações ó, não tem vermelho. E ele reflete o azul e o verde. Já o magenta, ele faz com que o verde desapareça, ou seja, ele absorve o verde e ele reflete o vermelho e o azul. E o ielo, ele absorve o azul e reflete o verde e o vermelho.
Aqui nessa página eu criei várias variações de cores. Se você quiser, você pode pausar o vídeo, testar cada uma delas. Então cada cor aqui eu deixei escrito o seu valor. Logicamente que a gente não vai ficar quebrando cabeça criando cores, inserindo os valores manualmente. A gente vai utilizar as próprias ferramentas do software de edição, que tem as paletas de cores, os controladores de cores e tudo mais. Aqui é só para a gente poder entender a sintaxe da criação de cores no sistema CMYK. Para a gente dar uma tonalidade diferente para cada cor, é onde entra a cor Key. Então vou aqui nessa cor aqui que está mais clara, esse verde mais claro, vou selecionar esse objeto. Vou abrir aqui o visualizador de cores, vou arrastar um pouquinho para cá. E aqui, ó, já está no modo CMYK. Então esse verde eu vou escurecer ele um pouco, né? Então eu vou colocar aqui uma tonalidade na cor Key. Vou colocar 40. Vamos ver o que aconteceu. Ó, veja que o verde ficou um pouco mais escuro. Mas vamos entender melhor como funciona essa cor-chave, que é o Key. Aqui eu tenho uma tabela onde do lado esquerdo aparecem as 3 cores primárias. E do lado direito aparecem novamente as 3 cores primárias, porém com uma tonalidade adicionada, onde eu adicionei o valor 40 para a cor-chave, né, que é o Key. Então vou aqui selecionar esse círculo que está com a cor primária, vou abrir aqui o seletor de cores, e aqui, ó, veja que aqui é a cor primária pura, né? Aqui está o valor para o ciano, vou adicionar aqui, ó, o valor 40, e vou dar, aqui, ó, nem vou dar OK, ó, veja que essa cor aqui, ó, ficou igual esta cor aqui, ok? Vou fazer o mesmo para este, para o magenta. Vou colocar aqui, ó, valor 40. Ó, ficou igual aqui. E vou colocar aqui para o amarelo, né? No amarelo, eu vou colocar um valor maior. Vou colocar um valor 60. Ele vai ficar mais escuro do que aqui, ó. Para vocês perceberem, ó, a diferença. Então essa é a função da cor-chave. Mas eu estarei fazendo um vídeo falando exclusivamente sobre a cor preta no CMYK. Antes de entendermos o sistema de cor RGB, é importantíssimo entendermos o conceito de cor aditiva, ou cor-luz. A definição simples para cor aditiva é a seguinte: a cor aditiva é aquela cor que ela é gerada pela emissão de luz. Então, consequentemente, essas cores elas são encontradas em dispositivos que emitem luz, como por exemplo monitores, notebooks, tablets, celulares, lanternas, TVs, entre outros. E o RGB, ele é um sistema de cor aditivo composto por 3 cores que são emitidas pela luz. E essas cores são representadas por cada letra. Então a letra R, ela representa a cor red, que é o vermelho, a letra G representa a cor green, que é o verde, e a letra B representa a cor blue, que é o azul. O sistema RGB, ele possui uma escala de intensidade individual para cada cor que vai de 0 a 255. Aqui nessa imagem, nós temos 2 exemplos explicando como funciona o processo de cores RGB. Então aqui, ó, no primeiro exemplo, temos a seguinte informação. No processo aditivo de cores, quando temos um valor de cor 0, então não temos luz. Logo, tudo é escuro ou preto. Então veja aqui, ó, que temos um quadrinho preto, né? E o valor para gerar esse preto é que todas as cores estejam com o valor 0, ou seja, ausência total de luz. De modo que quanto maior for o valor de cor, mais luz teremos. Sendo assim, quando o valor das 3 cores for 255, que é o valor máximo, teremos a claridade total, ou o branco. Então veja aqui, ó, que temos um quadrinho branco e todos os valores individual para cada cor está em 255, que é o valor máximo. Cada cor primária em RGB, ela recebe o valor máximo para si mesmo e os valores zerados para as demais cores. Então veja aqui, é o exemplo da cor red. Ela recebe o valor 255, que é o máximo para si mesmo, né, que é o red, e 0 para green e 0 para blue, que são as demais cores. O mesmo acontece com as outras cores, que recebem o valor máximo para si mesmo e os valores zerados para as demais cores. A combinação dessas 3 cores com o valor máximo para cada uma delas geram as cores secundárias. Aqui nessa página nós temos a mistura das 3 cores e uma tabela explicando como funciona o processo. Então, é o seguinte, a combinação de red e green gera a cor secundária, que é o amarelo. E a sintaxe é o valor 255 para red, 255 para green e 0 para blue. A combinação das cores red e blue gera a cor secundária, que é o magenta. E a sintaxe é 255 valor máximo para red, valor 0 para green e valor máximo para blue. E a combinação das cores green e blue geram a cor secundária, que é o ciano. E a sintaxe é valor zerado para red, valor máximo para green e valor máximo para blue. E a combinação das 3 cores geram aqui o branco, que é a luz intensa, que é a claridade total. Então vou pegar aqui a ferramenta computador de gotas e vou posicionar ela aqui, ó. E veja que temos o valor máximo em RGB para as 3 cores, né? Que é o mesmo valor aqui, ó, do fundo, aqui, ó. Então, por exemplo, se eu pegar esses 3 elementos aqui, ó, e arrastá-los aqui, ó, veja que eles irão combinar com o fundo e irão desaparecer, ou seja, vai virar luz total.
Aqui eu criei algumas variações de cores, deixando aqui o valor para cada cor que foi criada. Você pode pausar o vídeo, fazer o teste. Lembrando que a gente não fica quebrando cabeça, criando cores e inserindo os valores manualmente. A gente vai sempre utilizar as ferramentas do software de edição, que são as paletas de cores e os controladores de cores. Mas aqui é só para a gente poder entender a sintaxe de criação de cores RGB. Outra coisa que é importante mencionar é o seguinte: no sistema CMYK, como vimos anteriormente, existe uma cor-chave para ter o controle da tonalidade das cores. Isso porque o sistema CMYK, ele é um sistema de cor pigmento, então ele precisa de um pigmento especial para dar um controle na tonalidade das cores. Como o RGB, ele é um sistema de luz, ele é um sistema aditivo, ele é a cor luz, então ele não tem uma cor adicional. A tonalidade das cores, ela é controlada através da adição ou da diminuição de luz para uma cor específica. Então aqui, ó, temos um exemplo aqui, ó, esse verde aqui, ó, ele está bem clarinho. Então eu quero escurecer esse verde. Então vou selecionar esse elemento, vou abrir aqui o controlador de cores. Vou arrastar para cá um pouco. E veja aqui, ó, temos aqui, ó, os valores RGB, que são esses valores aqui. Então eu quero escurecer esse verde. A primeira coisa que eu vou fazer é aqui zerar o valor vermelho, né, que é o red, zerei. Veja que já deu uma escurecidinha aqui, mas ainda está claro. Por quê? Porque a luz do verde, o valor de luz para o verde, de tonalidade de luz, está 255. Então agora eu vou diminuir esse valor para 100. Ou seja, eu diminuí a luz, então a cor ficou mais escura. Então é assim que se configura a tonalidade de cores para o sistema RGB. O sistema de cores utilizado para impressão é o CMYK, definitivamente. Não existe outra hipótese. Basta imaginar a simples lógica. Toda cor que é vista em um objeto ou superfície, seja papel, chapa, tecidos, lonas, plásticos, entre outros, não é emissão de luz, é reflexão de pigmentos que foram impressos naquela superfície. Na prática, a impressão ela será sempre CMYK, mas isso não significa que a melhor escolha será sempre enviar um arquivo com perfil de cor CMYK para impressão, e muito menos que isso seja uma regra. Então é aqui que começa a polêmica. É preciso entender que enviando um arquivo para impressão, independentemente do perfil de cores, ele será sempre convertido para o perfil CMYK antes de ser impresso. Mas isso também não quer dizer que tanto faz você enviar um arquivo em RGB ou CMYK. A coisa não é bagunçada dessa maneira. É preciso entender alguns fatores. Quando se trata de uma impressão caseira, por exemplo, usando essas impressoras domésticas, o usuário ele não está tão interessado assim no resultado, né? Às vezes ele só quer ter aquele material impresso. Mas quando se trata de um trabalho profissional, aí já não é bem assim, já é outro mundo. Então, quando criamos uma arte em um software de edição, seja o Corel, Illustrator, Photoshop, entre outros, ainda que esse projeto ele esteja utilizando o perfil de cores CMYK, o resultado que está sendo exibido para a gente através da tela do monitor, né, ele está vindo de emissão de luz. É importante ressaltar isso. Ele não está vindo de um reflexo de pigmento. Embora você esteja criando em CMYK, o resultado que você está vindo de um monitor que emite luz RGB. Então o que acontece? Algumas vezes a pessoa cria uma arte no software de edição e quando ela imprime, a cor não sai nas tonalidades que ela visualizou no monitor, justamente por essa incompatibilidade, né? Isso acontece às vezes pela configuração do monitor, pela claridade, inclusive pode variar de monitor para monitor. Então a melhor maneira de se resolver isso é fazendo testes antes de imprimir, né? Ajustando também as configurações do monitor, ou também criar arquivos em RGB e converter ou exportar para o modo CMYK antes de imprimir. Essas são algumas soluções. Um dos principais problemas ao imprimir arquivos RGB é a sobreposição de cores, justamente pela tonalidade das cores RGB, que são muito fortes, o que pode gerar às vezes uma impressão um pouco mais escura ou um pouco mais luminosa do que o desejado. E pode até mesmo causar borrões, principalmente quando se trata do preto, que tem uma tonalidade muito forte no RGB. É por isso que, na maioria das vezes, os arquivos devem ser enviados para impressão com perfil de cor de CMYK, principalmente se tratando de impressões offset. Mas toda regra tem exceções. E, às vezes, a melhor escolha para a impressão é o perfil de cores RGB. Isso acontece, por exemplo, no caso de sublimação, né? A própria Epson, ela já lançou uma nota sobre isso em um artigo. Vou deixar a nota aí, vai aparecer. E a nota diz assim: ó, em geral, as impressoras de jato de tinta são dispositivos RGB, mesmo que utilizem ciano, magenta, amarelo e preto na impressão. Por isso, você deve enviar arquivos para a impressão que esteja no espaço de cor RGB. É o controlador de impressão da impressora, no caso a Epson, que vai converter os dados RGB da imagem em valor CMYK e calcular a quantidade de tinta de cada cor necessária para reproduzir cada valor CMYK. O controlador leva também em conta o tipo de papel que está sendo utilizado. Então você vê aí que às vezes o próprio sistema de conversão da impressora é melhor do que o sistema de conversão do software, né? Nesse caso aí, a Epson está se responsabilizando pelos seus produtos, né? E outra grande vantagem de enviar arquivos RGB para impressão é que o sistema RGB ele tem uma gama de cor muito maior do que o CMYK, né? Então, para finalizar, antes de você sair aí imprimindo em RGB igual um doido, é preciso você verificar, compreender bem as especificações e configurações da sua impressora
E acima de tudo, usar uma coisa que muitas vezes tem preguiça, que é fazer testes e mais testes para obter o melhor resultado. Então é isso que eu tenho a dizer. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha. Se não gostou, deixe seu dislike. Deixa aí também seus comentários, suas críticas, de forma sempre respeitosa e construtiva. É isso aí, até a próxima.